Estar mais grato. Nós sentimos um grande privilégio de estar convosco aqui e de juntos louvarmos a Deus e ver a vossa atitude, o vosso empenho, a vossa sede, a vossa fome por Deus e pelo cumprimento do seu propósito nas vossas vidas. Vocês são uma inspiração para nós também. E se vocês não se importarem, eu com a vossa autorização levaria comigo o Espírito que se move neste lugar até à nossa oração. De entusiasmo, de expectativa, de rompimento, de paixão. A Europa precisa disso. E eu creio que alguns brasileiros serão semeados pela Europa. Gente comprometida com Jesus, gente que ama o povo europeu, de onde estão muitas das vossas raízes. Já houve tempos em que outros saíram da Europa para vos vir trazer do Espírito que os guiava. Mas é tempo do Brasil perceber que agora é o nosso tempo, é o vosso tempo, de ir até às terras deles com o Espírito que vos guia. E alguns de vocês estão a ouvir-me aqui nesta manhã e vocês nem calculam o que vos espera no futuro. Mas em Deus eu profetizo que é grande. E é maior do que vós. De maneira que depois de feita a obra, vocês possam dizer: foi Deus que fez. Porque se a obra for do vosso tamanho, alguns poderão dizer: foi por causa dele. Nós devemos sonhar maior do que nós, para em todo o tempo podermos dizer: foi Deus que fez. Há aqui jovens que hoje me escutam, que amanhã outros vos escutarão a voz na Europa. Eu vou dizer outra vez. Há jovens aqui que me escutam hoje, que amanhã vos escutarão na Europa. Em África. E aí é necessário passar por uma porta muito estreita. E Deus vai vos conduzir. Alguns de vocês não encontrarão descanso enquanto não se encontrarem lá. E isso é do Espírito Santo. É interessante que algumas vezes nós achamos que desconforto é do diabo. A paz é de Deus. Eu na minha vida tenho encontrado algumas vezes muitos lugares de desconforto, onde eu tentei repreender o diabo, mas Deus estava lá. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Outros em que eu estava em muita paz e pensei: uau, Deus está nisto. E o Senhor diz: já aí não estou. A paz que eu sentia era uma paz que não estava relacionada com o propósito de Deus, estava mais associada ao meu conforto. Deus vai fazer isso. O Senhor está a abençoar a Igreja do Brasil por uma razão. Porque há muito brasileiro para ganhar e muito povo na Europa à vossa espera. Essa coisa de a gente pensar que somos abençoados para estar abençoado, isso foi chão que já deu uva. Você conhece essa expressão, é não? Isso foi chão que já deu fruto. Isso já acabou. Hoje a igreja começa a entender que quando eu sou abençoado, é por uma razão, é para que outros tenham a bênção.
E isso muda radicalmente a nossa vida e a nossa perspectiva da vida. Amém? Então, se vocês clamam por bênção, devem ter em mente aqueles que dela precisam. Alguém pode dizer amém? Eu sou um instrumento de Deus, vocês são um instrumento de Deus. Eu nesta manhã gostaria de vos falar sobre alguma coisa que o Espírito de Deus nos falou há algum tempo atrás e que eu considero de extrema importância nos dias que estamos a viver na igreja, não apenas em Portugal, mas pelo mundo fora. Eu gostaria de vos falar, e eu não vou terminar isso agora de manhã. Hoje à noite penso que estarei a concluir e, portanto, aquilo que vamos ministrar hoje de manhã terá continuidade logo à noite. É isso, não é? Às 7 horas? Não. Sim, tudo... Ok. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Mas eu não vou terminar hoje aquilo que tenho em mente partilhar convosco. Eu nesta manhã eu gostaria de considerar convosco 2 palavras que eu espero que façam sentido no português aqui do Brasil. São as palavras evento e processo. Evento e processo. Diga lá comigo, evento e processo. Muito bem. Eu não sei quantos aqui conseguem entender o significado das palavras evento e processo. Mas porque deduzo que vocês só trouxeram a Bíblia e não um dicionário, eu gostaria de vos dar alguns exemplos sobre o que significa evento e processo. Está bem? É assim, eu e a minha mulher, a Isabel, nós temos uma especialidade como pastores em Portugal. Uma das nossas especialidades, dizem muitos lá, é em fazer casamentos. Portanto, se alguém por aqui tem dificuldade em casar, vá até Portugal, especialmente até ao Desafio Jovem, porque lá, no nosso ministério, nós celebramos todos os anos muitos casamentos. Por uma razão simples, trabalhamos com jovens. Alguns de vocês têm um sorriso até às orelhas, só de ouvir falar disto. Nós chegamos a ter anos em que celebramos 20 casamentos. Ou seja, 20 sábados que eu tenho ocupados com casamentos. Os meus filhos já não suportam casamentos. Eu lembro-me quando era miúdo, quando era criança, a minha mãe, quando nos dizia que no sábado X tínhamos um casamento, era uma alegria para mim e para a minha irmã, porque íamos ver a família, íamos ver os amigos, alguns amigos, etc. Íamos comer melhor, íamos beber muita Coca-Cola, etc. E era um entusiasmo. E depois, não sei como é que é aqui no Brasil, mas há alguns anos em Portugal, nos casamentos, normalmente estreava-se uma roupa nova, um sapato novo, etc. E aquilo era... Vocês sabem como estou. Os meus filhos não. Os meus filhos, quando ao sábado de manhã, que é o dia que normalmente eles dormem um pouco mais porque não têm escola, quando nós os acordamos um pouco mais cedo no sábado, eles dizem: oh não, um casamento outra vez. Por uma razão simples. Se você dividir 20, chegamos a ter anos de 22 e de 24 casamentos. Se você dividir 24 por 4 sábados por mês, nós estamos 6 meses em casamentos envolvidos ao sábado. E em todos eles, de um modo geral, a Isabel sabe do que eu estou a dizer, eu prego. Eles fazem muita questão das duas, uma, ou que eu seja padrinho, padrinho de casamento, vocês usam isso cá também. Padrinho de casamento e também o pregador, a pessoa que traz a palavra para a família. E de um modo geral, porque nós trabalhamos com gente das ruas, gente que completamente desenraizada da família,
fruto de 20 anos de rua, 15 anos de rua. Mesmo depois de terem Jesus, a família continua a não acreditar neles. Porque foram muitas histórias, muitos tempos difíceis, muita mentira, muito engano, mas os pais estão cansados deles já. E depois deles serem salvos, nascidos de novo, algumas vezes demora anos até que eles conquistem a família de novo. E então eles sempre querem que eu pregue, porque eles dizem: irmão João, prega a palavra, traga uma palavra para os nossos pais. Fale-lhes de Jesus, como nós ouvimos no Desafio Jovem. E então muitas vezes eu celebro casamentos, muitas vezes. Porquê é que eu me estou a lembrar disso? Para vos dar uma ilustração do que significa evento. Quem considerar que uma cerimónia de casamento, porque foi boa, o casamento será bom, está enganado. Vocês querem que eu repita de novo? Eu vou repetir. Do modo geral, nesses casamentos as pessoas ficam impressionadas com o que aconteceu na igreja. Até porque a maioria das pessoas nunca viu um casamento evangélico ali. E então muitos deles, pela primeira vez, estão na presença de uma celebração onde eles nunca antes estiveram envolvidos, e a maneira como a gente faz aquilo, e porque os consideramos nossos filhos, gostamos da coisa toda bem feita, com honra, vem gente cantar, olha, é assim uma coisa, você sabe, fantástica. E normalmente no fim das cerimónias a família, os convidados, os amigos, etc., dizem: pastor, que boa cerimónia, eu nunca tive numa coisa assim, foi fantástico, a palavra de Deus falou à nossa vida, etc. Vêm assim muitos elogios. Mas ouça, não é porque a cerimónia correu bem, o banquete a seguir correu bem, que nós dizemos que o casamento dessa pessoa vai ser ótimo. Porquê? Porque a cerimónia é um evento. Só um evento. O que determinará se o casamento é alguma coisa, tem solidez, e se o casamento é um casamento onde há felicidade, onde há diálogo, onde apetece estar e viver, será determinado pelo quê? Por um processo. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Um processo. Então o evento foi aquilo que aconteceu naquele dia, na cerimónia, e correu tudo bem, mas nós não podemos dizer que porque o evento foi bom, que a vida do casal vai ser boa. Porquê? Porque o que aconteceu na igreja foi apenas e só isso, um evento. Aquilo que determinará a solidez do casal e do casamento é alguma coisa que se tem que construir ao longo de anos, dia após dia. Estamos a falar de quê? De perseverança. Estamos a falar de quê? De disciplina. Estamos a falar de quê? De endurance, de permanência. Estamos a falar do quê? De negarmos-nos a nós mesmos. Uau! E aí nós estamos a falar do quê? De processo. Aqui há lotaria. Há lotaria. Diga-me uma coisa, em função daquilo que eu disse, diga-me você agora a mim. Quando eu jogo na lotaria e me saem não sei quantos milhões de reais, eu fiquei rico por intermédio de quê? De um processo ou de um evento? De um evento. Ou seja, houve um evento que de um momento para o outro tornou-me o quê? Milionário. Uau! Alguém aqui gostaria que lhe saísse a lotaria? Eu sei que crente não joga, eu também não jogo, mas vamos lá ser honestos. Alguém aqui gostaria que lhe saísse a lotaria? Olha, no mínimo vamos pôr aqui alguma espiritualidade nesta coisa de ganhar a lotaria. Quantos de vocês, se ganhassem a lotaria, investiam o dinheiro todo na igreja?
Agora o pastor Marcelo está interessado em saber quem é. Olha outra coisa. Mas, se eu começar a poupar na vida, se eu começar a entender e a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus sobre como lidar com dinheiro, se eu for poupado, se eu souber investir e desinvestir na hora certa, se eu durante anos, durante toda a minha vida for cuidadoso e fizer as coisas de maneira como é suposto fazer em termos de investimentos, etc., é possível que os meus filhos vão usufruir daquilo que eu consegui ganhar, e se eles continuarem com a mesma disciplina, os meus netos poderão ser milionários. Isto fala-nos do quê? De processo. Você entende? A diferença entre eventos e processos. Vamos ser honestos. O que é que você prefere na vida? Eventos ou processos? Uau, há gente aqui muito espiritual mesmo. Você prefere eventos ou processos? Vamos ser honestos, irmãos. Não tem problema. Olha, não tem problema nenhum. Seja honesto. Honestidade é o primeiro passo para mudar de vida. Não é isso? Sermos honestos é o primeiro passo, é o passo número 1 para mudarmos de vida. Todos nós preferimos eventos. Quer que eu lhe dê outro exemplo? Eu dou. Um dia destes, eu fui ministrar a uma igreja lá em Portugal. E no fim do culto, houve um casal que me disse, veio ter comigo, e que me disse: pastor, nós precisamos urgentemente de falar consigo. Eu, de um modo geral, não recebo gente das igrejas onde ministro para aconselhamento. Do modo geral, eu encaminho para os pastores locais. Por uma razão simples, por duas. Porque não tenho tempo para aconselhar todos aqueles que gostariam de falar comigo. E se não tenho tempo, não cuidaria deles convenientemente. E em segundo lugar, eu não tenho os dados todos na mão como os pastores podem ter. Porque os pastores e os discipuladores conhecem as ovelhas, eu não. E para ajudar uma pessoa, nós temos que ter os dados todos na mão. Não pode um saber uma coisa, outro saber outra coisa, outro saber isto, outro saber aquilo. É bom que haja uma pessoa que conhece a nossa vida, para podermos ser ajudados em tempo oportuno. Alguém pode dizer amém? É isso. Mas eu abri uma exceção. Abri uma exceção, sabe porquê? Era um casal que nós admirávamos, era um casal muito simpático para connosco. Era gente que mais do que uma vez nós tínhamos privado com eles em uma ou outra situação, etc. E eles pediram se podiam falar comigo e eu disse que sim. Eles chegaram ao meu escritório e na primeira abordagem eles diziam-me assim: pastor, nós estamos casados há 16 anos, mas as coisas ultimamente não têm corrido muito bem entre nós o casal, entre o marido e a mulher. Mas o Espírito de Deus falou connosco enquanto o irmão pregava e disse: vão lá ter com ele, porque ele orará por vós e tudo se resolverá. E eu fiquei assustado. Eu vou dizer outra vez, e eu fiquei assustado. Quando eles começaram a falar, aquilo que eles tinham em mente era falarmos cerca de 50 minutos, porque eu disse-lhes que tinha 1 hora, e em 10 minutos eu orava e aquilo resolvia-se tudo. Oh glória! O problema é que 1 hora de conversa virou 10. 10. Isto não se faz. Virou 10 horas. Ou seja, eu naquele dia não fiz mais nada. A minha mulher está aqui e sabe do que eu estou a falar. Quando eu cheguei a casa, cheguei com uma dor de cabeça tremenda, porque 10 horas a ouvir 2 pessoas e sabe por que razão 1 hora transformou-se em 10?
Porque em 10 horas eles meteram cá fora 16 anos de coisas com as quais eles nunca lidaram. Faltas de respeito, amarguras, ressentimentos, ódio até, perca de amor. Uma série de coisas. Mas você sabe, aquilo que aquele casal tinha em mente quando veio ter comigo era uma coisa. Era que por intermédio de um evento, 16 anos de casamento deles fosse transformado assim. Ou seja, aquilo que eles não construíram em 16 anos, em 10 minutos eu construía. Mas, essa é a razão porque muita gente prefere ir à bruxa e ao bruxo do que vir a Jesus. Porque as pessoas estão, de um modo geral, mais à procura de eventos sem compromisso, mais do que processos que envolvam a sua vida. De um modo geral, por isso eu estou a dizer o que vou dizer. De um modo geral, nós valorizamos mais, de longe, os eventos e, de um modo geral, desprezamos os processos. Com isto eu estou a dizer que nós humanos, normalmente falando, nós preferimos os eventos aos processos. Nós não queremos processos, nós preferimos os eventos. E eu gostaria de vos dizer o seguinte, escute isso com ouvidos de ouvir. Eventos são bons para tomarmos decisões. E agora eu estou a falar na vida cristã. E eu vou, olha, eu já, agora aqui à partida, eu quero fazer-lhe uma pergunta para você perceber aonde é que vamos com a palavra. Aonde é que o Espírito de Deus nos quer guiar com a palavra? Vamos supor que eu tenho aqui atrás de mim, outra vez, duas portas. Se percebe? Duas portas. Uma aqui e outra aqui. Vocês estão a ver as portas? Já viram? Sobre aquela tem escrito milagre. E sobre esta está escrito por cima da porta, andar de acordo com a vontade de Deus. Em qual dela tu entrarias nesta manhã? Seja honesto. No milagre, não é? Qual delas acham que tem escrito por baixo evento? E qual delas acha que tem escrito por baixo processo? Pois eu vou lhe dizer o seguinte. Se nós como igreja, eu estou convencido disso. Se nós como igreja andarmos mais e cada vez mais de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, na maioria dos casos nós estamos dispensados de milagres. Porque aquilo que precisamos ocorre naturalmente na nossa vida à medida que andamos em obediência a Deus. Quer que eu lhe dê um exemplo? Vamos supor que eu estou a ministrar sobre finanças. E uma vez mais eu não conheço ninguém aqui. Ou conheço muito poucos. E vamos supor que eu, no fim da minha ministração, eu faço um apelo à frente para que gente que quer ser abençoada financeiramente saia do seu lugar e venha à frente para eu impor as mãos para que um milagre financeiro venha sobre as suas vidas. Uau! Isso era altar cheio. O problema é que o pastor Marcelo ia estar aqui e alguns dos líderes de células que me iam dizer: pastor, você não conhece aquele, nem aquele, nem aquele, nem aquele. Esses não precisam de um milagre. Esses precisam de um processo na sua vida. Porque ele não poupa, gasta mais do que ganha, é descuidado, não é disciplinado, não se cuida.
não investe no reino de Deus, não conhece o princípio de abençoar para ser abençoado. A pessoa não sabe nada disso. E perante um apelo sobre quem quer ser milionário. Você entende isso? Hã? Pois é. Você percebe? Quem anda de acordo com a palavra corre o risco, entre aspas, de não necessitar com tanta frequência de milagres como aqueles que andam constantemente numa rota de eventos. É isso. É isso. E eu vou lhe dizer, o evangelho que nós pregamos, a palavra que nós pregamos, a glória de que nós necessitamos, é uma glória que deve ser manifesta na nossa vida. Não tanto em termos de eventos, mas muito mais em termos de um processo longo, genuíno, provado pelo fogo na nossa vida, numa base diária. E isso dispensar-nos-á, muitas vezes, daqueles milagres que necessitamos instantaneamente, que nos frustram tantas vezes porque não vêm ao tempo em que desejamos. E algumas vezes não vêm mesmo. Não vêm porque Deus é um Deus de princípios e Deus não é possível a gente enganá-lo. Vivemos de uma maneira, mas quando temos necessidade, lá vamos nós. Sim, é verdade que a graça de Deus tantas vezes nos alcança. Mas há uma maneira mais excelente de andar com o Senhor. É de acordo com a sua palavra. Numa base diária. E é disso que eu estou a falar. É disso que eu estou a falar. Louvado seja Deus pelos eventos. No entanto, os eventos são bons para tomarmos decisões, para sermos animados, levantados, encorajados, para recomeçar de novo. Olha, eu vou lhe dizer assim, eu prego algumas vezes em conferências, mas eu quero dizer-vos o seguinte, conferências na vossa vida são eventos. Eventos. O processo é aquilo que acontece 24 horas cada dia da semana. 7 dias por semana. 30 dias por mês. 12 meses por ano. Esse é o processo que Deus quer operar. E ser um maestro na vossa vida. No entanto, os eventos são bons. Estes eventos, conferências, milagres, intervenção genuína de Deus, são bons, mas os eventos têm em mente isto, escute isto, têm em mente que tu tomes decisões, assumas aliança, compromisso no evento. Os eventos são importantes também para sermos animados, encorajados, levantados, restabelecidos. E nós louvamos a Deus pelos eventos que Deus tem proporcionado na nossa vida. Alguém pode dizer amém? O Espírito de Deus orquestra a nossa vida de maneira que de tempos a tempos temos um evento que marca a nossa vida. Nós podemos dizer, ali houve um evento onde Deus me levantou, onde Deus me falou, onde eu estava prostrado, mas Deus levantou-me. Mas escute isso com ouvidos de ouvir. Mas apenas processos produzem crescimento consistente. Diga comigo. Apenas processo originam crescimento consistente. O pastor Marcelo perguntava há bocado, quantos de nós queremos ser cristãos de verdade? Cristãos autênticos. Gente que segue Jesus. Numa base diária. E é disso que estamos a falar. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 22, diz assim. Muitos me dirão naquele dia. Jesus está a dizer isso. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsámos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eu não sei se você está a perceber aqui, Jesus está a dizer assim, virão dias em que muitos se chegarão a mim e dirão, Senhor, Senhor, tu não percebeste os eventos onde nós estivemos envolvidos? E que eventos, irmãos, são eventos fantásticos, maravilhosos, debaixo da unção do Espírito Santo. Quais são eles? Não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demónios em teu nome, não fizemos muitas maravilhas. Veja o que diz o versículo 23. Porém, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Então as pessoas aqui, de acordo com aquilo que Jesus está a dizer, normalmente apelam para Deus, para os eventos onde estivemos envolvidos. Senhor, não fui eu que fiz isto, não fui eu que fiz aquilo, tu não me usaste para isto e para aquilo. Pois é, mas o Senhor está muito mais à procura, mais do que os tempos onde nós estivemos envolvidos nos eventos, que pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos usou. Deus está à procura de muito mais do que isso. Deus está à procura, para além da tua disponibilidade para seres usado nas suas mãos, Deus está à procura que tu sejas seu amigo. E isso é um processo. Que tu o conheças. E isso é um processo. Estes homens, de acordo com aquilo que Jesus dizia, estão a apelar aos eventos, como se os eventos fossem o passaporte de entrada no céu. Somente aqueles que vivem vidas consistentes e que dão fruto estão qualificados. Eu vou dizer outra vez. Somente aqueles que vivem vidas consistentes e que dão fruto são esses que são ou que estão qualificados. Vamos ler este texto de Mateus 7, versículo 16 ao versículo 29. Diz assim: acautelai-vos, por seus frutos, versículo 16 do capítulo 7. Por seus frutos os conhecereis. Diga comigo, por seus frutos. Posso fazer uma pergunta? O fruto na árvore é um evento ou um processo? Percebe porque é que a linguagem do Espírito Santo vai para fruto? Porque o fruto na árvore é um processo. Você já viu uma árvore crescer? Já teve a oportunidade disso? Eu já plantei muitas árvores, algumas, não muitas, algumas. Mesmo em frente ao meu escritório está um pinheiro que eu plantei há alguns anos atrás, era um pinheiro para aí deste tamanho, e hoje está um pinheiro enorme. Você sabe, quando eu olho para aquele pinheiro, eu entendo que ele cresceu porque no universo Deus estabeleceu o princípio dos processos. E o fruto da árvore, sabe o que é o fruto do pinheiro? Neste caso, é a pinha. Já lá estão. Mas durante muito tempo não deu pinha. Porque a árvore era imadura, não era madura. Estava no processo de crescimento. Mas de repente começou a surgir o fruto. E num processo, o fruto começou a desenvolver. E a árvore a desenvolver. Por isso, o Senhor Jesus está a falar de fruto. O fruto que nós temos a oportunidade de ver nas árvores, como aquilo que é suposto acontecer na nossa vida. E então a Bíblia diz assim: por seus frutos os conhecereis. Ou seja, pelo processo de Deus na sua vida, nós conhecemos as pessoas. Porventura colhem-se uvas, o fruto dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim também toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Porque não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, dizia Jesus. Veja o que diz agora no versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
E aqui a palavra-chave do versículo 21 é fazer a vontade do Pai que está no céu. Ou seja, o processo de Deus na nossa vida passa por aprendermos a fazer numa base diária a vontade de Deus na nossa vida. Por isso nós dizemos que somos seus discípulos. Não é isso? Numa base diária. Sim, os eventos são bons, mas o fruto só ocorrerá na nossa vida quando numa base diária fizermos a vontade de Deus na nossa vida. Como? Negando-nos a nós mesmos. Já alguns irmãos, depois de eu ter partilhado a palavra ontem, vieram ter comigo e disseram: pastor, como é que é possível nós não desistirmos de ninguém? E eu disse: não é possível. Ninguém consegue não desistir de ninguém. Eu próprio já desisti de algumas pessoas, algumas vezes. Eu próprio já disse a Deus: Deus, aqui há de haver de certeza uma desculpa. Senhor, aqui tu entendes, de certeza absoluta. E é verdade, tem gente que não quer, tem gente que despreza-nos, tem gente que não quer nada conosco, tem gente que diz: eu não te quero, eu não gosto de ti, larga-me, desaparece. E aí, claro, nós é suposto darmos espaço às pessoas, quanto mais não seja por uma questão de respeito. Mas é suposto que em todo o tempo nós fiquemos disponíveis para que quando essas pessoas precisarem da nossa ajuda, nós estarmos lá com ou sem facilidade. Porque o problema não é eles desistirem de nós. O problema é nós desistirmos deles. Porque quando eles desistem de nós, mais tarde reconhecem e voltam à nossa procura. E o problema é se nós, entretanto, desistimos dele e já lá não estamos. Nem há disponibilidade na nossa vida. É assim que acontece com Deus. Quantos de nós dissemos a Deus: nada disso, eu não quero esse processo na minha vida, eu quero é a bênção, eu quero é que Deus resolva o meu problema e eu depois vou à minha vida. E Deus, porque é um Deus de amor e um cavalheiro, um Deus gentil, e porque nós temos livre-arbítrio, diz: tudo bem, então quando precisares de mim, eu estou no mesmo sítio. E quantas vezes a gente vem a Ele já depois de, na vida, ter passado por situações difíceis que nos levaram a entender que dele precisamos. E fomos a Ele e Ele não nos lançou fora. Irmão, viver desta maneira é entrar por uma porta muito estreita. Aliás, é entrar por uma porta, por um caminho onde nós não cabemos. Portanto, se a gente quer entrar, tem que se deixar lá fora. E isto é um processo doloroso, penoso. Temos que chorar muitas vezes. Eu não mereço isto. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Porque eu, Senhor? Não é isso? O Senhor diz: filho, porque este é o processo. Assim é o processo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome os eventos, profecia. Não expulsámos demónios. É estranho que Jesus tenha posto isto aqui. Expulsar demónios como um evento. Uau! E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que é que dá para incluir nas muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu as chuvas, e correram rios. Isto é processo. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, mas ouça o que disse Jesus: mas não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Porque
Porque a sua prioridade era o processo de Deus na sua vida. Não os eventos, não a chuva, não os rios, não os ventos, não aquilo que acontece. Nós estamos num processo de edificação e de crescimento. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e esta caiu. Qual esta? Aqueles que estão baseados em eventos, e que têm os seus olhos nos acontecimentos. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Louvado seja o Senhor pelos eventos, pelos milagres, mas eles são limitados no que respeita ao resultado final. Não construas a tua vida sobre eventos, mas hoje e daqui em diante abraça o processo de Deus na tua vida. Muitos de vocês, escute isto com ouvidos de ouvir, muitos de vocês hoje aqui, nesta manhã, ao ouvirem-me, estão num processo, eu vou dizer devagar, estão num processo de transição orquestrado por Deus para se deslocarem de um estilo de vida baseado em eventos para um estilo de vida baseado em processo ou verdadeiro cristianismo. Um processo orquestrado por Deus. Quantos aqui sabem que Deus está no controle de todas as coisas? Quando a gente o deixa, está no controle de todas as coisas. E porquê é que eu estou a dizer que muitos de vocês estão num processo de transição de um estilo de vida de eventos para processo? Escute isso com ouvidos de ouvir. As inseguranças que tu sentes, as incertezas que estão na tua mente, o medo que tu tens de uma série de coisas à tua volta, o pânico até, que algumas vezes nós ficamos em situações na vida em que entramos em pânico. Tudo isso que tu sentes, escute isso com ouvidos de ouvir. Eu não sei se há esta palavra, se esta palavra tem o sentido aqui no Brasil que tem em Portugal. Tudo isso que tu sentes é como a ressaca. Existe essa palavra? É como a ressaca que tu sentes por causa da tua dependência de eventos. Você percebe? Acabou a conferência e estamos todos bem. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Vamos para casa, cheios de fogo. Deus marcou a nossa vida, falou connosco, levantou-nos. E isso foi propósito de Deus. Mas de repente chegamos a casa, começamos na vida, o dia a dia, e de repente começa a vir o medo, a tristeza, a angústia, a dúvida, a incerteza disto, daquilo. Porque a vida é isso lá fora. A vida lá fora provoca isso na nossa vida. Ou não? Até no ministério nós temos desafios. Os sonhos que Deus nos deu são maiores que nós. O pânico inunda a nossa vida algumas vezes. A responsabilidade do povo pesa sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente pensa, e se por alguma razão eu não fluo na direção de Deus e me estribo no meu próprio entendimento e arrasto esta gente toda atrás de mim. Quantas vezes isso vem à nossa vida? Mas eu estou a dizer o seguinte: tudo isso é orquestrado por Deus para te fazer sair de um estilo de vida baseado em eventos para um estilo de vida baseado em processo de Deus na tua vida. Nós nessas alturas não precisamos de um evento. Nós nessa altura precisamos é de abraçar o processo. Deus, eu estou numa de confiar em Ti. Quer os meus sentimentos me sigam, quer não. Eu não estou mais à espera de eventos. Porque se eu vivo a minha vida baseada em eventos, é como o toxicodependente.
Você sabe, toxicodependente? Alguém que consome drogas. Você sabe como é que é o drogado? Escute isso com ouvidos de ouvir. Disso eu percebo um bocadinho. Você sabe como é que é a mentalidade de um toxicodependente? É assim. Toma uma dose de droga e fica bem durante umas horas. Não importa o que lhe digam, o que fizerem, os problemas, está tudo bem. Como o alcoólico. Exatamente a mesma coisa. O efeito da droga ou do álcool começa a passar e começam a vir os problemas. E então, aquilo que a pessoa pensa imediatamente é o quê? Preciso de outra dose. Para quê? Para resolver os meus problemas. E então andam num círculo vicioso. Em vez de abraçarem o processo de transformação de Deus nas suas vidas. E o mesmo acontece na igreja. Vem um evento, levanta-nos, ó glória, louvado seja Deus. Deus encheu-me com o seu Espírito. Houve um profeta que veio ter comigo e animou-me, palavra profética. Houve gente, amigos, irmãos, que me encorajaram. Eu estava prostrado, pronto a desistir, mas Deus usou gente para me levantar. Maravilhoso evento, naquele fim de semana, você lembra-se da conferência, fantástico. Mas vem a vida e somos confrontados com o medo, com a dúvida, com a insegurança, com a incerteza, com as lutas. E já estamos a dizer, ó Senhor, manda um profeta. Manda uma dose. Você percebe isso? E sabe uma coisa, Marcelo? Da mesma maneira que no mundo lá fora tem dealer, traficante de droga, na igreja também tem traficante. Que é aquele tipo de pessoas que diz: se leres este livro, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Se ouvires a minha pregação, tudo vai mudar na tua vida. E nós andamos a alimentar na mente das pessoas a ideia de que a vida cristã é para andar de evento em evento. E então sabe como é que a gente anda? A gente anda assim. Estamos bem porque houve um evento, estamos muito mal, vem outro evento e leva-nos lá acima. E depois vimos cá bem e andamos como os toxicodependentes, como os viciados em droga e em álcool. Mas aquilo que eu vos quero dizer nesta manhã é que o Espírito Santo está a orquestrar tudo isso para que tu entendas que aquilo de que tu precisas é de abraçar o processo de Deus na tua vida e não viver dependente de eventos. E eu não vou atrás de pregações fáceis. Eu não vou atrás de quem me quer vender uma outra dose. Porque ser discípulo de Jesus é entrar por uma porta onde eu não cabo. E isso é um processo de morte. Morrer para mim mesmo. De ficar perto. Atraído pela glória, pela promessa da palavra. Quer sinta, quer não sinta. Quer veja, quer não veja. E umas vezes choro e outras vezes rio. Mas eu estou no processo. É tempo de admitires que tens o vício dos eventos. Pensas como um viciado. Quanto mais eventos tiver, melhor me sentirei. E os traficantes que alimentam o teu vício são os pregadores e os livros que ensinam facilidades. Aqueles que te prometem soluções rápidas para tudo. E tu gostas, porque a gente gosta. E porquê é que a gente gosta desses traficantes e dessas mensagens? Porque não tens que lidar ou passar pelo processo. Porque isso não é para todos. Isso é para quem está pronto para morrer. Este é o contexto do século XXI. Resolução rápida, refeição rápida, a tecnologia micro-ondas. E nós achamos que isso funciona na igreja e na nossa vida espiritual. Nada disso.
Atraídos à glória é um estilo de vida. Comunhão com Deus deve ser o nosso estilo de vida. Eu gosto, quem me conhece sabe isto, eu gosto das coisas feitas o mais rápido possível. E de formas eficientes. Mas a verdade, discuti isto com ouvidos de ouvir, mas a verdade é que há coisas que levam o seu tempo e está tudo bem. Olha, deixa-me dizer-lhe assim, se o processo falasse, se o processo fosse uma pessoa e falasse, ele diria isto: as coisas não acontecem num dia, mas desenvolvem-se todos os dias. Nós valorizamos conferências, profecias, a pregação, linha de oração na frente. E até pensamos que quanto mais dramático tudo isto for, maior será o resultado na nossa vida. É isso. Nós pensamos assim, bom, estarem aqui 1000 pessoas reunidas numa conferência, quando há um apelo à frente, vêm 200, é magnífico. Mas se estivéssemos no estádio, no Rio de Janeiro, no Maracanã, e todos os domingos a nossa igreja se reunisse lá e as chamadas ao altar fossem de 20.000 pessoas, uau! Isso é que era dramático na nossa vida. O processo diz, as coisas não acontecem num dia, mas desenvolvem-se todos os dias. Louvemos ao Senhor uma vez mais pelos eventos, por cada toque do Espírito Santo, por cada palavra profética que vem até nós, pela bênção que sempre nos tem alcançado, pelos encontros de surpresa que temos com o Senhor Espírito Santo, pelos milagres que vêm à nossa vida. Mas eventos sem processos não produzem mudanças que duram para sempre. Durante quase 20 anos de ministério, muitas vezes tenho sido testemunha de pessoas que estão ansiosas para que um evento aconteça, de modo que as suas vidas mudem e põem lá nesse evento toda a sua esperança, expectativa e confiança. Mas infelizmente semanas depois, ou mesmo dias depois, e em alguns casos no dia a seguir, o inimigo apanha-as na sua irrealidade, à medida que lutam com a desilusão e desapontadas porque o problema continua a persistir. O que é importante ensinar na igreja que verá a manifestação da glória de Deus na nossa nação. O que é importante ensinar é que o evento é bom para tomar decisões, para assumir compromissos, para ficarmos de pé, mas essa decisão ou decisões não trarão por si só a tão desejada mudança sem o acompanhamento do processo na nossa vida. Eventos são bons para tomadas de decisão. Eu estou a dizer a mesma coisa, muitas vezes de maneira que entre lá. Eventos são bons para tomarmos decisões na vida, mas só o processo produz mudança para sempre. Quando olhamos para um evento e esperamos que tudo mude, o que só acontece com o processo, criamos uma vida cristã de falsas expectativas. O evento, se pudesse falar, há bocadinho o processo, se pudesse falar, dizia o quê? Quando o processo fala, diz o quê? A mudança não acontece num dia. Acontece todos os dias. O evento, se o evento falasse, o evento dizia assim: sou só um evento. Eu posso ajudar-te a tomar decisões, mas essas decisões demorarão a produzir o fruto na tua vida. Precisas de encontrar o meu amigo processo, porque nós sempre trabalhamos juntos. E vou terminar com 2 passagens da Bíblia para que possamos basear aquilo que estamos a dizer na palavra de Deus. Quantos aqui sabem que a palavra e o Senhor são uma e a mesma coisa? Então este é conselho de Deus.
Conselho daquele que nós dizemos que é o Senhor da nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. João, capítulo 5. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes alpendres jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há 38 anos, disse-lhe: queres ficar são? E o homem respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce sempre outro antes de mim. Que frustração! Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Agora veja o que diz o versículo 14. Abra lá, veja lá comigo. Estamos a saltar do versículo 9 para o 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: uau, tu estás são? Vai, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Você sabe o que é que está aqui a acontecer? O que está a acontecer é isto. Este homem que havia 38 anos era paralítico, experimentou um evento magnífico na sua vida, que foi o quê? A cura instantânea. Pau! Louvado seja Deus pelos milagres. Quantos aqui já experimentaram milagres de Deus na sua vida? Curas, libertação. Quantos de vocês? Deus a proteger-vos, assim, daquelas coisas que não dá para explicar. Glória a Deus. Quantos de vocês já oraram por enfermos e eles foram curados? Onde é que está essa gente? É disso que estamos a falar. Louvado seja Deus pelos eventos. Mas sabe o que é que aconteceu? Jesus curou este homem com um evento, mas depois no versículo 14 Jesus vai encontrá-lo no templo e pergunta-lhe assim: não foste tu o homem que foi curado no templo, lá no tanque em Betesda? Fui. Uau, tu estás com bom aspecto. Louvado seja Deus. Olha, mas agora toma atenção, entra no processo, não te fiques pelo evento. Não peques, busca Deus, busca a casa de Deus, busca discipulado, busca saber a palavra, busca viver perto de mim. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus está a dizer o quê? Nada de basear a nossa vida nos eventos. Os eventos são a provisão de Deus na nossa vida. Mas o fundamento da nossa vida é Cristo. É comunhão. É obediência. É a palavra. É morrer a cada dia. É buscar a sua face em todo o tempo. Venha comigo. Lucas capítulo 11. Vamos terminar aqui. Lucas capítulo 11. Versículo 24. Lucas 11, 24. Olhe, se lembra-se Jesus lá em Mateus no capítulo 7 falar não apenas da operação de maravilhas, mas também da expulsão de demónios. Lembra-se disso? Veja o que aconteceu aqui. Quando o espírito imundo, diz Jesus, tem saído do homem, o que é que está a Bíblia aqui a falar? O que é que Jesus está a falar? Quando os demónios são expulsos de alguém, é o que Jesus está a dizer. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Vamos ver como é que está a pessoa de onde eu saí. E agora veja o que diz. E chegando,
se acha varrida e adornada. Sabe o que é que isto significa? Se acha limpa, mas vazia. Irmãos, não chega só a ser liberto dos demónios. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não chega o milagre de sermos libertos da vida passada. Nós temos que entrar no processo de ser cheios com a renovação do nosso entendimento pela palavra. Por isso Jesus dizia assim: achando-a limpa, varrida e vazia, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando nesse mesmo homem, habitam ali, e veja o que diz, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Porquê? Porque se a pessoa fica consolida a sua vida no evento e não no processo, as coisas vão de mal a pior. Por isso, nessa manhã, aquilo que o Espírito de Deus diz a cada um de vocês é que este é o tempo para abraçar o processo de Deus na nossa vida. Nesta conferência, Deus tem levantado alguns de vocês. Deus tem feito milagres em alguns de vocês. Deus tem restaurado vidas aqui. A presença de Deus tem sido notória e visível e palpável e fantástica. Mas isso é aquilo a que chamamos eventos, para te levantar, para saberes que Deus te ama, que há caminho, que não é o fim. Deus é contigo, tu não estás só, nós estamos juntos. Deus não desiste de ti, nós não vamos desistir de ti. Deus não desiste do seu propósito para a tua vida, nem do teu propósito para esta cidade, nem do seu propósito para esta nação. Mas esta é a hora de abraçar o processo de Deus na nossa vida. Nós não nos ficamos pelos eventos. Esta é a geração que se levantará com compromisso, dizendo a Deus e aos demónios: nós estamos aqui para abraçar o processo. E este é o primeiro dia do resto dos dias da nossa vida. No nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, há uma ética entre pregadores que ninguém continua pregando depois de uma pregação, né? Eu não vou fazer isso, mas eu preciso colocar algumas considerações aqui, porque é momento de Deus. Deixa eu começar da parte negativa para ir para a parte positiva. Eu fico indignado com pessoas que, diante de uma palavra dessa, sabe, uma palavra dessa pode ser um marco, um evento, para uma mudança de rota definitiva. Mas, de bobeira, né, algumas pessoas não percebem que Deus colocou você diante de uma oportunidade para mudar de rota. Um evento muda a rota. Um evento, um marco, muda a rota. Você estava andando para cá, muda a rota. Sabe, se você estava aqui e não pegou essa palavra, porque não deu valor, porque estava com sono, porque nem trouxe Bíblia, porque você é leve e não se compromete muito com as coisas, né? Eu quero te sugerir que você entre no portal a partir de amanhã ou depois, ouça essa palavra de novo, ok? Então essa é a parte negativa. Vou para a parte positiva. Nós estamos incorporando esta palavra nos nossos impactos. O impacto é um evento. E muita gente vai para o impacto para resolver a vida dele. Fazer barba, cabelo, manicure, pedicure, tudo, e sai de lá achando que... Sabe, é por isso que muita gente depois não fica. Sabe por que não fica? Porque acha que o impacto vai ser a dose única. Sabe o que conseguiram fazer com antibióticos? Aquela coisa de 15 dias, a cada 8 horas, tomando 5 ml. Sabe, conseguiram diminuir para 3 doses. Mas ainda assim tem 3 doses. É um processo para você matar as bactérias dentro do seu organismo. Sabe, querido,
Quero dizer para você o seguinte: o propósito de Deus para você precisa encontrar uma resposta hoje. Amém? Então, nós estamos adotando essa palavra, nós vamos gravar ela em CD, nós vamos transformar isso aqui num esboço, como temos das outras palavras do impacto. Essa vai ser uma palavra para o nosso impacto. Não adianta você vir encontrar um evento se você não se comprometer com o processo. Amém? O que mais? Você que está aqui, que é da igreja da Zona Sul, enfim, ou outros visitantes, isso aqui aplica-se para o seu casamento. Você quer um casamento que presta? Você quer um casamento que mantém romance? Você quer um casamento que decola numa ascendência? Isso aqui é processo. Isso aqui aplica-se para a liderança. Você tem uma rede de célula fajuta, de célula que não acontece nada, em que você implementa os alvos, mas o líder não faz nada, porque não sabe. Então veja bem, comprometa-se com um processo. O líder não faz, então ensina ele a fazer. O líder, você está com um problema de liderança, então nós precisamos de implementar um processo. A igreja não cresce, é porque você espera apenas em evento, sem implementar processo de consolidação, de pastoreamento, de envolvimento lá na ponta com as vidas. Então deixa eu te falar, você está diante de uma palavra de sabedoria de Deus, como poucas vezes você tem. Essa palavra aqui tem a ver com prosperidade na sua vida. Você quer chegar aqui, levar um tapa do Espírito Santo, cair para trás, ficar desacordado, falar em língua 3 horas, e chegar lá segunda-feira, está chovendo dólares na sua empresa. Larga de ser bocó. Primeira coisa, corta na carne, mas viva abaixo do seu orçamento. Coma pão com manteiga, mas, sabe, começa a organizar as coisas. Porque esse é princípio de Deus. Então, olha, eu gostaria de fazer um apelo. Gostaria que você ficasse de pé, que o Daniel viesse para o teclado aqui. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós queremos plantar 1000 igrejas. Não estou brincando nisso. Eu sei que isso não vai ser 7 anos. Nem 14. Nem 28 talvez. Talvez isso passe para a próxima geração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é processo. Olha para cá. Crescer em prosperidade é processo. Olha para cá. Shhh. Crescer como uma voz que fala em São Paulo. Quando eu falo uma voz, é a sua voz, lá onde você está, da célula, da igreja naquela região. Isso é um processo. Está me ouvindo? Sabe uma mocidade desse tamanho aqui? Foi um processo. E eu queria que os líderes dos jovens, todos, de cada uma das igrejas, lá de Interlagos, do pastor Washington, do pastor Paulo, igreja do Senhor Jesus Cristo, se estiver aqui, estou começando de trás para frente. Do pastor Marcelo, igreja Cristocentro, se tiver líder dos jovens dele. E das nossas igrejas, Osasco, líder lá de Osasco, líder de jovens, queria que você viesse para cá, vem aqui para frente. O Rogério, da Zona Norte, vem aqui para frente. O Léo, da Zona Leste, vem aqui para frente. O Lucas, da Lapa, região Oeste, vem aqui para frente. E se há obreiros também, de jovens, eu queria que vocês viessem aqui para frente. Estou esquecendo de alguém? Da Zona Sul, Douglas e a Ellen, vem aqui para frente. Deixa eu perguntar para vocês. O avanço dessa mocidade toda é um evento só. Chega assim, chama a macumbeira que converteu, o palhaço que virou crente, o doido que mudou de vida, e faz um oba-oba, né, com bastante luz negra e bastante fumaça. E foi assim, canja. Foi chá de canela, Léo? O Léo que está mais velho aqui. Foi chá de canela? Ou tem sido um processo? Alô? Sabe por que nós não temos mais fruto ainda? Olha para cá. Porque o nosso processo ainda é fraco. Porque o nosso processo tem brechas. Porque o nosso processo, nós vamos nele assim, depois a gente desiste, deixa o negócio caminhar sozinho, que a gente presume errado, que vai dar em alguma coisa boa aqui lá. Não vai dar em nada bom se você não acompanhar passo por passo, ganhar o ir atrás. Ah, mas a célula lá faz rodízio, e o rodízio não presta, não acontece nada. Porque você não está lá com o líder, não ensinou o líder, não ensinou o pessoal lá a ter encargo, a orar, a jejuar.
fazer os cartõezinhos lá atrás, vizinho por vizinho, toque, toque, eu estou orando por você. Nesse rodízio não foi, mas no outro vai, sabe? E depois leva para o impacto, depois acompanha as pessoas e de fato integra essas pessoas na vida da igreja, sabe? Nós só não temos mais fruto porque o nosso processo ainda é fraco, é fajuto. Nós presumimos, eu repito, presumimos errado, que o novo convertido, o novo nascido, recém-nascido, bebê espiritual, já vai encontrar caminho sozinho para a igreja. Dadá, gugu, gugu, dadá. E ele já vai levantar a mão, né? Era um pecador, safado, miserável, mentiroso, dava nó em goteira, com mau caráter, e agora ele vai virar santo, redimido, glorioso, com 4 asas, vai virar um querubim, vai virar nada, vai continuar mentindo, ele vai continuar com a vida errada, vai continuar desonrando pai e mãe, vai continuar malando na escola, vai continuar com a mentalidade de periferia, ou se é crente, ou se é bandido, ou é ladrão, ou é pastor, sabe? Vai continuar com a mentalidade de ladrão, de bandido, de preguiça. Se não encontrar alguém que o integre num processo, nós não temos esperança, gente. Sabe o que é avivamento? Aquilo ali, vamos traduzir, marcado pelo fogo, atraído pela glória. Sabe o que é aquilo ali? Avivamento. Mas sabe o que é avivamento? É resultado de um processo. Nós gostamos do Pentecoste, mas nós esquecemos que houve um calvário, houve uma perseverança, houve dedicação a Deus intensa, houve muitos dias de oração, de jejum, de expectativa. Aí o fogo desceu. Nós queremos fogo, mas nós não queremos calvário, nós não queremos 40 dias de oração, nós não queremos esperar que Deus conduza o processo. Não, mas nós adoramos o Pentecoste, mas nós fugimos da cruz, igual o diabo foge da cruz. Sabe, pergunta para o seu vizinho: você quer o Pentecostes sem o calvário? Ou você está disposto ao calvário e obedecer Jesus? Permaneça em Jerusalém até que do alto. Até que, diga até que. Nós gostamos do Pentecostes, mas até que nós chutamos fora. Ninguém gosta de até que. Fala para o seu vizinho: o até que é a chave para o Pentecostes. Então não tem glória sem processo. Incrível. Incrível. Que palavra de sabedoria. Nós estamos falando sobre relacionamento, corte, namoro com propósito. É isso. Se você não se dispor a praticar princípios, você vai ser candidato a reeditar os casamentos ruins que você vê por aí. Talvez do seu pai e da sua mãe, sua tia, sua avó. Todo mundo acaba com o casamento destruído. E você na igreja vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não está se dispondo a um processo de guardar-se para Cristo, com santidade, com pureza, de não ficar, não namorar, a menos que haja tempo, propósito, pessoa correta. Você tem estrutura financeira para isso. Entende isso? Isso é chave. Hoje você está diante de um evento que pode determinar uma rota diferente, um processo diferente na sua vida. Eu quero perguntar: em qual processo você quer se comprometer com o Senhor nessa manhã? Eu gostaria que você fechasse os olhos. Enquanto o teclado toca, responda a Deus diante dessa palavra que você ouviu nessa manhã. Se você está diante de um chamado ministerial, se você está diante de uma escolha delicada, se você está diante de um relacionamento que precisa de definição, se você está diante da liderança de uma rede, de uma célula, e você quer ver diferença, o dia da reunião da célula é o evento, mas o processo que vai fazer o evento rico, poderoso, cheio de unção. Se você não se comprometer com o evento, a célula vai ser fajuta. Se você não se comprometer com o processo, a célula vai ser ruim, fraca. Responda ao Senhor acerca da sua própria vida, do seu próprio casamento, do seu próprio sonho profissional. Pediria que os adolescentes, todos, respondessem a Deus agora. Feche seus olhos aí onde você está. Essa palavra é para você.
Responda a Deus. Deixa o Espírito Santo cavar mais fundo. Você está diante de um evento que Deus alinhou para te marcar. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo ouviu o seu anelo pelo fogo e pela glória, e Ele veio para te falar, para te dar o segredo de como você pode ser marcado pelo fogo, de como o fogo pode ser uma marca permanente, não uma tatuagem que perde o brilho, mas uma marca no seu coração. Deus te deu o segredo, como você pode ser um portador da glória. Quero chamar todos os líderes, líderes de célula, discipuladores, todos os líderes, vem à frente. Gostaria que você falasse para Deus: Senhor, eu me comprometo com o avivamento na minha vida, na célula. Me dá graça a permanecer no processo, e toda vez que eu desistir dele, retomá-lo. Todos os líderes, queridos, casa de Deus está sobre vocês. Vocês são pilares, pilares do fogo e pilares da glória. Fala para Deus: começa em mim, Senhor. Se você já tem estado num processo, se dispõe a responder com mais fogo, a pôr mais combustível, mais intensidade, mais paixão no processo. Fala para Deus. Se você tem desistido por causa da dificuldade de certos processos, da resposta que alguns processos requerem, do padrão de entrega, às vezes de prejuízo, de dor, às vezes de desconforto, fala para Deus: eu não vou desistir, eu não vou desistir. Quero chamar na sequência líderes auxiliares e anfitriões. Você recebe uma célula na sua casa, gostaria que você viesse respondendo a Deus: Deus, não vou fugir do processo. Se você é líder auxiliar, anfitrião, gostaria que os demais irmãos respondessem diante do Senhor. Feche seus olhos, por favor, não fique olhando aí de bobeira o que está acontecendo ao redor, porque isso não tem importância nenhuma. Importante você olhar para o Espírito Santo, deixar Ele cavar mais fundo, Ele continuar aquilo que Ele começou a mexer. Agora eu gostaria que os líderes de cada mocidade fossem de encontro com seus discipuladores, seus obreiros. Orem com eles agora. Recalabachandaralabastério, xandaralamassá. Os pastores, os obreiros presentes, eu pediria que vocês nos ajudassem a ministrar e a orar também. Os pastores, esposas, você que é discipulador, depois de receber a oração, saia a orar também. Gostaria que os irmãos no auditório fizessem grupos de 2, de 3, orem um com o outro, ministrando que essa palavra caia como revelação, que ela possa marcar o nosso espírito. Xandarabacastério, xeribicário, doracei. Remanacandreastério, onde canto, toronomocoronomocere, cantrianamachá. Rebolobocere, biacara, lavacere, biandre, alabacai. Reborocotosondoro, conteria, lamachere, cantrialamas. Rebolomostério, cantaralamassere, cantrialamaché. Reco corossorishai, derivicai corossa.
Me monomose me kai monokotosoro lo sheri mi cantamas. Eribicai contra astério la machai. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sheri cara la massara la machai. Sheri canta la masseri canta la machai. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yoshua. Hamashiach. Ben Elohim Moshiach. Yoshua. Hamashiach. Ben Elohim Moshiach. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Você que é líder de célula, já recebeu a oração, gostaria que você voltasse lá para a sua célula, para os irmãos da sua célula que estão aí. Faz um compromisso com eles, de levantar o nível da sua célula, de investir num processo onde a glória de Deus flua mais, onde o louvor, onde a ministração, onde a aliança, onde o discipulado flua mais. Amém? Você que é discipulador, líder de célula, encontre o seu grupo, vai orar com eles, se comprometendo não com o evento, mas com o processo, que vai nos levar a ser mais crentes, mais santos, mais ungidos, mais de avivamento, mais marcados pela glória, mais expressão da glória, mais de fogo, mais de vida, mais de aliança, mais de paixão, mais de intensidade. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração
adoro a Ti. Tudo que há em mim quer Te louvar. Tudo que eu adoro está em Ti. Oh, responda a Deus, responda a Deus, responda a Deus nesta manhã. Responda ao Senhor nesta manhã. Pessoal do louvor, pessoal do vocal, só do vocal, suba aqui. Dá mais grave pro teclado. Eu vivo só para Ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, eu quero esse. Se você já orou, fique de pé e adore ao Senhor com esse cântico, dizendo a Ele: Senhor, tudo na minha vida, meu coração, minha mente, minha escolha, minhas decisões, minha intenção é para Ti. Nessa manhã, responda ao Senhor. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, eu quero esse. Desde o começo, tudo. Com todo o nosso coração, vamos cantar esse cântico respondendo a Deus. Esse é o meu desejo, de honrar, Senhor, com meu coração, adoro a Ti. Tudo que há
Tudo que eu adoro, Tudo que eu adoro está em ti. expressão diante do Senhor. Te dou o meu coração. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Eu quero se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Eu quero se cumpra. São as vozes, te dou o meu coração. Feche seus olhos. Meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para Diga isso ti, com seu ser inteiro. eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Fale com o Senhor, de olhos fechados. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor neste 25 de fevereiro de 2006. Fala, o Senhor me surpreendeu com um evento que mudou minha rota, que confirma processos, ou que dá início a um processo novo nessa manhã. Oh, Jesus. Fale com Deus. Fale com Deus. Feche seus olhos, Ele está aqui. Presença de Deus flui. Presença de Deus flui. Presença de Deus te atrai para um nível de santidade mais alto. Para um nível de pureza, para um nível de compromisso, para um nível de decisão de pagar preços, mesmo que desconfortáveis, mesmo que causando dor, prejuízo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Com base agora no seu coração e nas decisões que você tomou, feche seus olhos, levanta a sua mão direita e profetiza uma rota nova a partir de agora. Profetiza com fé uma rota nova. Declare, decrete, estabeleça uma rota nova. Caminharei em vitória. Oh, caminharei com mais fruto. Caminharei. Oh, proclama frutos diferentes, proclama resultados diferentes. Caminharei. Oh, e tu me capacitas, e tu me fortaleces, e eu me aproprio da medida que tu tens para mim, em confirmação com aquilo que foi feito nessa manhã, porque tu não és incoerente. Me aproprio de uma medida maior de graça, de luz, de sabedoria, de discernimento. Oh, e permanecerei, perseverarei, investirei. Oh, tu me dás mais estabilidade, tu me dás mais previsibilidade. Oh, me livro de inconstância na hora que as emoções faltam. Dá-me graça, Senhor, para construir tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém.
Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar. Gostaria que não houvesse conversa. Se assente, mas com a sua boquinha